Olá, bora lá para mais um dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir a palavra do dia hoje, mas eu quero te convidar para você meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá ver o que o Senhor quer falar comigo e contigo nesse dia, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele sabe daquilo que eu e você precisamos e necessitamos. Então vamos meditar na palavra dele, que se encontra hoje em Lucas 8, do 44 em diante. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Glória a Deus, uma palavra maravilhosa que Deus quer falar comigo e contigo nesse dia. Você crê? Essa palavra aqui, ó, fala porque por onde Jesus passava, Jesus ele operava sinais e maravilhas, ele curava o enfermo, ele expulsava os demônios. Então eles estavam ali, né, andando que no meio da multidão, ele estava em Gadara, né? Antes ele repreendeu aquele demônio que estava na vida daquele homem, que era legião. Ele repreendeu. Depois ele andando com a multidão, quando voltou, ele viu que Jairo também clamava por ele, porque a filha dele, que já havia 12 anos, estava morta, né? Ela estava morta e ali Jesus ele deu a vida para aquela menina. Logo após ele indo, a multidão era muita gente, apertava ele demais e essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela já via esse fluxo. Há 12 anos ela sofria, ela era separada da sociedade, ela era excluída por causa da enfermidade dela. Ela gastou todos os bens que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha em busca de médicos, de remédio, de tratamento e nada curava ela. Mas aí ela ouviu falar de Jesus, que o ministério de Jesus estava grande ali sobre a região, sobre aquele lugar. E ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E ela pegou e foi até Jesus, mesmo se arrastando, porque imagina 12 anos uma mulher fraca com fluxo de sangue, né? Uma mulher normal pode ficar no máximo, vamos colocar no máximo 2 semanas, que é muito. E já é difícil, a mulher fica fraca, a mulher fica sem ânimo, a mulher fica nervosa, fica com pouca força, fica estressada. Imagina aquela mulher 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, que não é fácil. Eu imagino que ela estava fraca. Eu imagino que para ela romper aquela multidão, para ela andar no meio de tanta gente que oprimia ela, estava difícil, não estava? Mas ela ali, mesmo com a pequena força dela que ela tinha, ela falou: eu vou até Jesus, porque Jesus ele vai me curar. Se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Apenas tocar na orla, onde a orla fica embaixo. Ela se humilhou nos pés daquele que é digno, que poderia resolver o problema dela. Ela se humilhou na pessoa certa. Ela foi em direção ao milagre, mas ela se dispôs, ela saiu do cômodo dela, para enfrentar a multidão e ir até Jesus. Que muitas das vezes eu e você queremos receber o milagre, mas nós não queremos sair do nosso cômodo, nós não queremos ir atrás, né? E aquela mulher, ela foi porque ela ouviu falar do mestre, do rei dos reis, que era o senhor dos senhores, que é o nosso Jesus. Ele estava ali curando. E ali tinha muita gente mesmo do lado, em volta de Jesus, mas ela foi de mansinho, ela foi por baixo, ela foi humilde e ela fez apenas isso, ela tocou na orla do vestido do mestre, que era no chão.
A hora que aquela mulher tocou, a fé dela foi tão grande, a fé dela foi tão maravilhosa, que ela sentiu sair virtude, ela sentiu a virtude saindo. Jesus sentiu na hora, ela sentiu a virtude entregando a cura para ela, e Jesus sentiu a virtude saindo dele. Aí ele olha para um lado, para o outro e pergunta: quem me tocou? E os discípulos questionam Jesus ainda, né? Ai, Jesus, tem tanta gente, é muita gente, a multidão tá grande, e o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Mas Jesus, ele é um Deus que tudo vê. Jesus, ele é um Deus que tudo pode. Jesus, ele é um Deus que tudo contempla, e ele vê a minha angústia, ele vê a tua angústia, ele vê aquilo que eu e você estamos passando, estamos precisando. E se nesse dia você tocar nas vestes de Jesus, você vai ser curada, você vai ser curado. Deus vai repreender esse inimigo que tenta atingir a sua vida. Você crê? E ali Jesus: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E ele ali viu, e ela não podendo esconder, ela levantou para o alto e olhou para Jesus e falou: fui eu, Jesus, quem te tocou. Há muito tempo eu venho sofrendo, Jesus, eu já não suporto mais, Jesus, eu não tenho força, Jesus, mas eu cheguei até aqui. Aquela mulher, ela chegou até nos pés de Jesus, e Jesus, ele quer que hoje eu e você chegamos aos pés dele, porque ele vai fazer, ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Já não tinha esperança mais para aquela mulher, mas nós servimos um Deus que vai além da medicina. Você entende o que é isso? Um Deus que vai além da medicina, um Deus que pode curar, salvar, libertar e ainda levar para o céu. É somente o nosso Jesus, é Ele que pode te dar esperança, e Ele deu esperança para aquela mulher. E ela falou: Jesus, fui eu que te tocou. E o que Jesus responde para ela? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus, ele fala para mim e para ti nesse dia: vai em paz, a tua fé te salvou. Eu sou um Deus de providência, sou um Deus de já, e o Deus de já está aí pertinho de você, e ele está te curando, ele está te tocando, ele está resolvendo o seu problema que para você é impossível. Ele está aí, sinta o amor dele, sinta a virtude dele aí, sinta a graça dele, a misericórdia dele, porque ele está aí pertinho de você. Eu me emociono porque a presença de Deus aqui está grande, a presença de Deus aqui está forte na minha vida, e eu creio que você vai sentir a presença de Deus forte aí também. Sabe esse Jesus que curou aquela mulher, que ressuscitou a filha de Jairo, que expulsou o demônio daquele homem, que fez tantas e outras maravilhas? Esse Jesus é o mesmo. Esse Jesus, ele não muda. Esse Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Se você crê, você será salvo. Se você crê, você vai receber a tua cura e o teu milagre. E não questiona a forma da cura que Deus pode fazer na tua vida ou na tua família. Muitas das vezes a cura que Ele quer fazer é a cura da alma, é a cura do seu interior. Então receba nesse dia a graça, a paz, a providência do Senhor, receba a cura. Porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de providência. E eu agradeço a Deus pela providência de hoje. Você crê que hoje nós iremos viver o milagre, o sobrenatural de Deus? Assim como Ele curou aquela mulher, Ele vai curar as nossas vidas. Ele vai fazer o sobrenatural hoje. Basta nós crermos e buscarmos e agradecer a Ele por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas e tudo aquilo que Ele já fez. Amém? Que essa palavra venha arder em seu coração e você tenha ânimo, força, disposição para tocar nas vestes de Jesus, para se movimentar e ir até a presença de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Dobra o seu joelho onde você estiver. Se você estiver na tua casa precisando de um milagre, Deus está aí, ó, pertinho de você. Amém? Receba a graça, o amor de Deus, a providência em nome de Jesus. E que hoje o nosso dia será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei de volta. E medita nessa palavra, toma posse do seu milagre hoje, porque Jesus, Ele quer operar hoje, não é amanhã.
Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre, te proteja em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Amém?